Então, como eu estava falando, né, quanto mais alta a concentração de átomos com ligação fraca, maior a intensidade do sinal, né? E mais brilhante vai ficar a imagem. Então, por exemplo, se eu tenho um cisto, né? O cisto tem uma alta concentração de água no seu interior. Eu vou ver um sinal bastante brilhante, né? Se eu tenho gordura, por exemplo, né? Tem uma alta concentração de átomos de hidrogênio, então a ligação é mais fraca. E aí eu vou ver um sinal maior, né? Aí, quando esse sinal, o sinal de ressonância magnética volta para a bobina, como eu disse, né? Os átomos de hidrogênio que estão em grande concentração volta para a bobina, isso chama-se condição de relaxamento, que é a volta dos núcleos, né, ao estado de energia original. Eles receberam o impulso magnético, né, do aparelho, se magnetizaram, acumularam energia, e aí agora eles vão voltar a essa energia original que eles tinham, né? Eles vão devolver para aquela bobina a energia que eles receberam. Isso se chama tempo de relaxamento T1, né? Que é o tempo de relaxamento skin-lax, que é a perda direta da magnetização. Então, ele vai perder diretamente a magnetização, vai devolver diretamente para a bobina. Isso corresponde a 63% do tempo, né? É o maior tempo. E aí, isso acontece muito nos tecidos com muitos fluidos, né, como água, né? Eles vão ter um maior tempo de relaxamento. Por quê? Porque eles acumularam muita água, né? E os tecidos com muita gordura, que não acumulam muita água não, gente, muita energia, né? Porque a água tem grande quantidade de átomos de hidrogênio, e esses átomos também têm uma pequena energia de ligação. Então, ela absorve muita energia, né? Então, tem um maior tempo de relaxamento. Em tecidos como a gordura, que tem pouca água, ele vai ter um menor tempo de relaxamento, porque ele vai absorver pouca gordura. Pouca energia, né? A gordura. Aí, depois que termina esse tempo de relaxamento, né? Esse T1, que é essa eliminação diretamente da magnetização para a bobina, aí começa o T2, que é a perda pela interferência dos átomos adjacentes. Então, o átomo vai perder energia para outro átomo e depois esse outro átomo vai repassar para a bobina. E aí esse tempo é um outro tempo chamado tempo de relaxamento transverso, né, que é spin-spin. Né? O átomo passa para o outro átomo para depois passar para a bobina. Esse é um menor tempo. Isso vai interferir nos protocolos de captura da imagem. Os componentes da sequência, né, como se fosse o protocolo da imagem lá na tomografia, então eles vão determinar a aparência da imagem resultante, né, se ela vai ser mais brilhante ou menos brilhante. Eles são ajustados pelo operador. E isso depende da minha necessidade do exame, né? Para que eu estou necessitando daquele exame? Qual que é a indicação do meu exame? Então, essa indicação do meu exame vai determinar a aparência da imagem resultante, né? Se eu quero ver tal tecido mole, se eu quero ver outro, né? Se eu quero avaliar uma lesão, né? E aí, eles vão alterar, né? Às vezes aumenta o tempo de repetição em T1, ou às vezes aumenta o tempo de repetição, o tempo de eco. E aí, essa variação desses tempos, né? O de recepção, que está mais ligado a T1, e o tempo de eco, que está mais ligado a T2, a variação desses componentes da sequência vai produzir uma variação desse tempo e vai produzir variações na imagem.
Então, quando a imagem é ponderada em T1, né, ela o tempo a imagem é mais valorizada na T1, né, que é no tempo de repetição, que é aquela devolução da energia dos átomos para a bobina. Então, ela vai destacar a diferença nos valores de T1, daquele primeiro tempo, né? E aí, nos tecidos, ela é mais usada com o tempo de repetição e o tempo de eco curtos, né? E ela é mais utilizada para demonstrar anatomia. Então, se eu quero avaliar anatomia, eu uso uma imagem ponderada em T1. Agora, a imagem ponderada em T2, ela vai destacar a diferença de valor de eco, né, do tempo de eco nos tecidos. Então, eu vou usar um tempo de repetição mais longo e um tempo de eco mais longo. E aí, ela é usada mais para demonstrar patologias, porque lembra que essas patologias elas contêm mais água, então o tempo delas, né, de repetição e o tempo de eco são mais longos. Aí, quando eu preciso avaliar patologia, eu vou usar uma imagem ponderada em T2. Isso aqui são protocolos de imagem, né? A gente precisa saber, assim, mais por cima. Os agentes de contraste, né? O principal agente de contraste na ressonância magnética é esse gadolínio, né? Ele não é como o iodo, né? O iodo, lá na tomografia, é um agente de contraste mais hiperdenso, né? Ele forma uma imagem hiperdensa. O gadolínio, ele não faz isso, né? Ele não produz uma imagem mais brilhante ou menos brilhante. Ele interfere no tempo de repetição em T1, né? Então, ele reduz esse tempo. E aí, o que vai acontecer? As imagens vão aparecer mais brilhantes, né? Isso serve para os tecidos patológicos, né? Que eles acumulam, né? Como eu disse, o gadolínio, como o iodo, ele é injetado por meio intravenoso, então ele vai acumular onde tem mais circulação sanguínea. E aí, ele vai alterar o tempo de repetição em T1, né? Ele é um agente de contraste bastante eficiente, mas ele está caindo em desuso por ser prejudicial à saúde, né? Ele produz imagens legais, mas não é muito legal para a saúde do paciente. Então, aqui a gente vê uma ressonância magnética, né? As imagens de ressonância, elas são bem, assim, diferentes do que a gente tem costume de ver. E aí a gente enxerga aqui, ó, uma alteração tecidual, mas aí eu não consigo diferenciar muito musculatura, né, onde é a lesão. E aí eu mudo o meu tempo, a minha técnica, né, mudo de T1 para T2, né, e aí eu já consigo enxergar uma lesão aqui, ó. Aqui a mandíbula, né, aqui ela já está mais apagada. E aí eu vejo nesse espaço atrás da mandíbula aqui um aumento volumétrico, ó, diferente do outro lado. E aí, quando eu aplico o agente de contraste, a gente vê melhor ainda. Então, assim, são imagens difíceis de enxergar, né? Que a gente não tem muita... Para a odontologia, a principal aplicação da ressonância magnética é a avaliação do disco articular da ATM, né? O disco articular, vocês lembram das aulas de anatomia? Ele fica entre a cabeça da mandíbula e a fossa articular, né? É tecido mole, né? Lembra do formato dele, né? Ele tem um formato assim como se fosse um 8, né? E aí ele é como se fosse um disco achatado no centro, tanto de um lado quanto do outro. E é de tecido mole, né? Ele é cartilagem. Então, é muito complicado de avaliar esse disco articular. Na tomografia Conibin, eu não consigo avaliar. Na Fambin, eu tenho uma avaliação melhor. E na ressonância, eu consigo produzir até imagens de movimento desse disco, né? Então,
dá uma informação bastante legal sobre o disco articular e sobre alterações também na ATM, inflamações, cistos, algumas coisas que ocorrem na ATM que são, por ser uma região com muitas estruturas, né, sobrepostas e muitas estruturas, tanto de tecido mole quanto de osso, é muito complicado para a gente avaliar essa estrutura chamada articulação temporomandibular, né? Uma área muito pequena com várias densidades de tecido. E a ressonância ajuda muito, né? Especialmente na avaliação do disco articular. É a avaliação de tecidos moles, né? Como neoplasias, né? Na língua, bochecha, glândulas salivares, pescoço. Então, ela é extremamente importante na avaliação de neoplasias, né? É a avaliação dos gânglios linfáticos, né? Às vezes o paciente até que demorou a cair dessa vez. Deu? Apareceu, gente? Sim. Então, vamos continuar. Então, assim, ela é excelente para avaliar gânglios linfáticos, né? Por que a gente precisa avaliar gânglios linfáticos? Especialmente para avaliar a questão de infecções, né? Eles drenam as infecções. E também na questão de algumas neoplasias, né? CA de mama, que tem metástase na região de cabeça e pescoço. Então, faz-se muita ressonância magnética para avaliação de gânglios linfáticos, né? Para descobrir metástase, né? De CAs, assim, principalmente cabeça e pescoço, CA de tireoide, mama, né? E aí a ressonância ajuda muito nessa situação. E visualização do fluxo sanguíneo, né? A gente consegue fazer imagens do fluxo sanguíneo, né? Imagens do tecido sanguíneo no interior das artérias e veias. Então, às vezes, isso é muito importante também. Questão de lesões, de arteriosclerose, né? A ressonância ajuda muito nisso aí. Aqui é uma ressonância magnética, né? Que a gente da ATM, né? A gente vê aqui a cabeça da mandíbula. Deu para ver? Hein, Renata? Apareceu o slide? Apareceu. Então, vamos lá. Então, a gente enxerga aqui a cabeça da mandíbula, né? Ela tá menos brilhante, por quê? Porque é tecido ósseo, né? E aí, eu consigo enxergar aqui, ó, o disco articular, né? Que eu disse, ó, ele é como se fosse um 8, né? Ele é achatado no meio. E aí, a gente consegue avaliar, né? Às vezes, até o paciente em movimento. Aqui é uma aplicação do contraste, né, que eu falei, e aí a gente consegue enxergar aqui, ó, uma inflamação, né, e vai ficar bem brilhante. Pessoas, eu acho que a gente vai ter que parar.